Seguindo agora com a nossa programação, a gente tem um painel sobre inteligência estratégica. O que é inteligência estratégica hoje dentro das empresas e no que ela está baseada principalmente? Olá a todos, muito boa tarde. É um prazer estar aqui a convite do Conselho Regional de Administração de São Paulo, que abrilhanta o mundo da administração ao unir a todos. Eu vejo a participação nacional num evento que, a princípio, tem a assinatura do Estado de São Paulo, mas que reúne a todos de maneira tão expressiva e tão valorosa. Cumprimento Maria Rita, cumprimento Alfredo, cumprimento Benício, cumprimento Daniel, a equipe de Relações Externas, e considero, Maria Rita, que há uma confusão muito grande no que se chama de estratégia e planejamento ou inteligência e estratégia na realidade empresarial. Isso se deve a algo que, de certa forma, é até natural. A administração é uma ciência própria, com metodologia própria, mas que visita o mundo da interdisciplinidade. Ela visita recortes multidisciplinares e, muitas vezes, até hoje, de maneira muito importante ainda, ela é confundida como uma ciência da burocracia. E eu não entendo que isso seja assim, ou no mínimo não precisa ser assim. Eu entendo que inteligência estratégica é sinônimo de administração aplicada, de administração ligada ao que desafia tanto o presente como a projeção do novo. Inteligência estratégica é ciência que transforma dados em decisões rápidas, assertivas, coerentes, e está baseada em escolha de caminhos, em análise de dados que levam em conta os sentidos, as culturas e os objetivos e os propósitos que fazem parte daquela operação empresarial. Eu entendo que é uma hora muito importante de rever o propósito fundamental da administração, e este evento certamente contribui para isso. Quais são as boas práticas de comunicação executiva? Você acha que é importante para a inteligência estratégica, a gente falando de inteligência artificial, a inteligência estratégica, ser ouvida e aplicada pelos colaboradores? Foi claro? Quer que eu repita? Não, muito claro, Maria Rita, muito obrigado. Maria Rita, a comunicação sempre foi o maior desafio da humanidade. As pessoas geralmente não sabem tudo, mas geralmente sabem mais o que querem do que conseguem comunicar ou interagir. O grande problema da comunicação, melhor dizendo, não problema, mas o desafio da comunicação, não é apenas a emissão de uma mensagem ou a recepção de uma mensagem. É a interação humana, a interação que aquela mensagem acaba causando no ecossistema de uma empresa, no ecossistema social, no ecossistema da nossa relação familiar, né? Eu entendo que comunicação insere uma visão integrada de mensagem, de mídia, de interlocutores e do processo de divulgação prática. E nesse processo de divulgação prática, Maria Rita, e eu acho que este é o grande desafio que cabe a nós administradores, atenção e foco, é justamente o exemplo do líder. Muitas vezes se comunica algo que o próprio destinador, aquele que criou a mensagem, ou mandou a mensagem, não acredita que vai acontecer. E a equipe percebe, né? Metas mal dimensionadas, metas que jamais serão alcançadas, né? Valores que não se detêm de fato, porque não há uma identidade, não há uma cultura empresarial. Então, o Google, a inteligência artificial, ela promove respostas muito rápidas, mas ela não constrói cultura. A cultura, como disse bem o Benício, depende da relação, da interação entre as pessoas. E se essa interação não está adequada, se ela não é madura, se ela não tem uma identidade clara, valores e sentidos claros, a probabilidade dessa comunicação não gerar boas práticas, e você disse boas práticas, o risco de nem existirem boas práticas modelares, nem a partir dos líderes, também existe. Então, boa comunicação é mensagem, é mídia, é difusão e principalmente exemplo, porque um exemplo fala mais do que 1000 palavras. É verdade, essa é uma frase que é muito pertinente, principalmente, né, nos tempos atuais. Na sua opinião, professor, como é possível alinhar a
inteligência estratégica, eu quero falar inteligência artificial, gente. A inteligência estratégica ao planejamento organizacional, ao mesmo tempo, né, falando de cultura da empresa, sem fazer com que esse movimento, esse processo se torne aquele relatório que fica ali guardado, que ninguém mais lembra, né? Tem a iniciativa, mas depois ele não é colocado em prática. Então, gostaria de saber, na opinião do senhor, como isso pode funcionar. Ok, primeiro eu não me detenho a agradecer ao Vinícius pela citação e em resposta à sua pergunta, Maria Rita, como você usou o termo inteligência artificial, vou fazer uma ponte para contribuir. Não é por acaso que você usou essa palavra, muito provavelmente. Quando você fala em inteligência artificial, primeiro, não é inteligente, porque é programado. E não é artificial, e não é natural, porque é programado. Então, o artificial cabe, mas a inteligência não, né? A inteligência é humana. Agora é curioso, quando se fala de inteligência artificial, só para fazer essa ponte e não ficar no vácuo, a inteligência artificial, o que se chama de inteligência artificial, tem como base a programação dos dados das experiências humanas, mesmo aquela que é chamada de generativa. Ela vai trabalhar em cima do ecossistema do que se programou a partir da experiência humana para desdobrar em algo que aparente ser criativo, mas é repercussão daquilo que já foi construído também. Assim como a inteligência artificial vive da programação, a inteligência estratégica humana, a estratégia humana, ela nasce da identidade. O novo vai surgir do paradigma de quem você é, dos valores que você tem, dos sentidos que esses valores causam na sua vida e de como você enfrenta cada circunstância. Um time de futebol, quando muda o técnico, às vezes a mesma equipe muda completamente de performance. Assim como empresas, às vezes, mudam o seu CEO ou mudam o gerente de departamento e a performance daquela equipe muda junto com ela. Eu entendo que é muito importante para que os relatórios de estratégia, ou de planejamento, ou de inteligência estratégica, para que eles não virem um amontoado de papéis, um pendulário que se cumpre, se deposita, se esquece, é fundamental que a corporação defina a sua identidade. A maior parte das empresas realizam negócios, mas não operam a construção de uma identidade corporativa. Muito se fala de visão, missão e valores, esses são temas até bastante recorrentes ou quase que antigos, já existem muitas modulações desses temas, mas acho que o mais importante de tudo é que as empresas, assim como os líderes, como nós não estamos falando só para corporações, vão levar isso para a vida das pessoas também, né? Mesmo na sua vida pessoal. Se você não define quem você é, alguém vai definir por você, você vai ser o que o vento soprar, né? Quando você se define, quando você, olha, eu sou isso, eu penso assim, eu tenho esses valores geram esses sentidos nas repercussões das minhas interações humanas, você tem uma dinâmica de implantação daquilo que você predica, daquilo que você anuncia, muito mais eficiente. Entendo que, da mesma forma com que se tem inteligência artificial para uma programação bem ajustada, se tem desdobramentos práticos de estratégia humana, quando a identidade daquele que a construiu ou da corporação que a divulga, bem definidas, bem situadas. Existe uma facilidade de que a comunicação, que foi a pergunta anterior que feita a mim, ocorra de maneira mais proveitosa. É assim que penso. Muito bem, professor. A gente tem feito essa pergunta ao longo aqui da nossa programação, porque estamos esse ano, como já foi mencionado, celebrando 60 anos da regulamentação da administração no Brasil. Então, a gente quer saber como vocês veem a profissão daqui a 10 anos. Só que, no nosso caso aqui, neste painel, queria que vocês considerassem no contexto da inteligência estratégica. Como é que vocês veem a administração daqui a 10 anos indo por esse caminho da inteligência estratégica? Desculpa, professor Piedade, perdão. Pelo amor de Deus, eu até imaginei, mas não quis aprender. Eu vou me empolgando e aí eu acabo... Mas a sua pergunta deixa a todos nós meio atordoados, né? Porque eu, particularmente, que sou cientista, sou pesquisador, tenho grande dificuldade em trabalhar com bolas de cristal, né? Em prever, mas a projeção, a ciência pode projetar alguma coisa a partir do status quo que temos hoje, né? Eu creio que daqui a 10 anos, Maria Rita, a administração burocrática vai estar totalmente absorvida pelo que se chama de inteligência artificial. Isso não vai demorar 10 anos, vai ser mais rápido, né? Eu acho que, entendo que a pandemia acelerou o processo de assimilização dessa linguagem digital
e fez a cibercultura, que é drômica, que é veloz, quase um ambiente hostil para o ser humano. As coisas são muito rápidas e nós recorremos, às vezes, aos dados, esperando que o cruzamento dos dados nos dê a velocidade que a inteligência não dá. O dado pode dar, mas a inteligência não. E a inteligência é humana, é o pitaco humano naquela relação. Eu entendo que se a burocracia for toda ela automatizada, como imagino que estará mais rápido do que os 10 anos, e esse é o mais gritante, disruptivo, que há de acontecer, no meu entendimento, eu entendo que o administrador profissional poderá ser o protagonista das ações de ajuste e inovação. Porque o ajuste depende de reprogramar, de realinhar. E a inovação depende de dados novos que ainda não foram compilados, não se somaram à inteligência disponível no ambiente da cibercultura, dessa chamada inteligência artificial, que aglutina o conhecimento e dispara dados com uma velocidade absolutamente alarmante. O próprio sistema, se você pegar a inteligência artificial, ele se protege. Quando ele vê que alguma coisa difere sobremaneira do que está registrado, ele fala, opa, ele tenta se proteger. Então, existe uma tendência, em algum momento, de que mentiras, por remasterização, por reiterações, acabem sendo assimiladas como verdade, não sendo. São os fake news que acabam se transformando em verdade algorítmica, mas não de verdade de fato, né? O administrador profissional, no meu entendimento, integrará o sensível, que é humano, com o inteligível, para a produção do inteligível que os dados podem compreender, podem arquitetar. Quando você usa esta integração, quando você faz a integração entre o sensível humano, a sensibilidade humana, e o inteligível que os dados podem transmitir ou aglutinar, você tem uma decisão potencialmente mais assertiva. É assim que vejo o futuro da administração e vejo com extrema motivação. A inteligência artificial não é a nossa inimiga, ela veio para ficar, ela antecipa os benefícios que ela traz na dimensão prática do conhecimento é enorme. Quem quiser saber mais sobre isso, pode procurar, inclusive, veiculações que fiz no CFA e no próprio CRASP, falando do processo decisório, decisões de alta complexidade. Eles estão disponíveis nos anais do Conselho Regional e Federal e acho que podem ser úteis também. Também, se quiserem, admaplicada.com.br, existe uma matriz ligada a processos decisórios, acho que é importante, já que o nosso tempo é curtinho aqui. Excelente dica, fica aí para vocês que quiserem complementar conhecimentos, né, sobre esse assunto. Vou direcionar agora a próxima pergunta do Giovanni Augusto para o professor Piedade. Ele traz uma visão um pouco catastrófica assim, da questão da dependência que a gente tem agora dos dados, da tecnologia. É o seguinte, é preciso pensar também que se tudo estiver ligado à informação digital, podemos entrar em pleno caos com a sua falta. Imagine quando acabar a energia na casa, no escritório. Vamos buscar velas? Não existe perigo nisso? A pergunta é justamente essa, né? Não existe perigo nessa dependência, professor Piedade? Como é que você vê esse uso excessivo, né, dos recursos tecnológicos? Ótimo, que pergunta fantástica. Obrigado pela pergunta. Eu entendo, Maria Rita, que para a maior parte das pessoas, sim, para o administrador, menos. Esse risco é menor para nós. Por quê? Porque o chamamento da nossa profissão é governança, é governar sobre os recursos. Mais do que um economista, é governar sobre os contextos, é governar sobre a dinâmica da comunicação, é governar sobre o legal. Em novembro, levaremos ao CRASP uma palestra sobre a reforma tributária que nos visitará o ano que vem. O CRASP sempre adiante das questões prioritárias do mundo da administração. Ou seja, é papel do administrador estar atento às contingências, às ocorrências, à lateralidade, à profundidade, à projeção, de maneira a trazer, como o chamamento é do painel de inteligência estratégica, trazer estratégica aplicada, inteligência estratégica aplicada, porque esta, de fato, é aquela que vai impulsionar, inclusive, a carreira dele. Eu gostaria de deixar, não sei se haverá mais outra pergunta que possa ser tão bem delineada isso, ao invés do medo ou essa visão catastrófica, que é legítima, eu entendo, não estou negando que ela exista, não.
Eu acho que se não fossem os administradores, isso certamente seria bastante mais grave do que será, tá bom? Eu entendo que sucesso, todos querem sucesso, né? Sucesso é o momento em que uma oportunidade encontra alguém preparado. Então, para todos os administradores que nos ouvem hoje, e quando ouvem essas mudanças e têm esses receios, e os receios hoje do mundo, né, se avolumam por uma série de acomodações geopolíticas, eu acho que é muito importante entender que aquele que está preparado, principalmente quando ele tem como chamamento profissional o exercício do equilíbrio, da harmonização das multidisciplinas. É muito importante que o administrador se situe como um veículo de solução e não como um alvo de dependência do que vai acabar de uma hora para outra. Muito pelo contrário, busque estar preparado para as contingências, para o novo. E isso lhe fará absolutamente estratégico e provavelmente bastante inteligente. Vai ser uma posição benéfica para a progressão, tanto pessoal como da sua família, do seu negócio, da sua empresa. É assim que eu vejo. Que bom, uma perspectiva otimista, né? A gente precisa muito dela. Bom, gente, eu quero muitíssimo agradecer a vocês, professor Piedade, Alfredo, Benício. Um grande prazer tê-los aqui com a gente. E eu espero novamente encontrá-los aqui no nosso canal. Muito obrigada mais uma vez.